Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Retornamos para mais um Leituras Comentadas de Textos Interessantes e hoje nós vamos continuar na análise do livro Ora Israel, do Rabino Israel Salanter. E, basicamente, nosso vídeo hoje vai discutir o capítulo 5 do livro e vamos começar. O recipiente rachado e a ilusão do conhecimento. Vivemos em uma era paradoxal. Nunca estivemos tão próximos de todo o conhecimento acumulado pela humanidade quanto hoje. Temos acesso a bibliotecas universais, tratados de leis, comentários profundos, insights filosóficos inesgotáveis na palma da mão. Acreditamos, e talvez essa seja a nossa maior arrogância silenciosa, que o acúmulo desses dados é equivalente ao crescimento do nosso caráter. Acreditamos que ao ler mais, ao consumir mais, ao entender a lógica dos nossos problemas, estamos automaticamente nos tornando pessoas melhores. Mas ao final do dia, quando o silêncio da noite finalmente chega e o ruído ensurdecedor dos algoritmos, das notificações incessantes e da busca quase viciante por validação nas redes sociais se cala, um vazio persiste. Algo não se encaixa. O conhecimento está lá, mas a integridade não acompanhou o ritmo. Você percebe, talvez, com um medo silencioso, que você não é a pessoa que gostaria de ser. Por quê? A resposta não é falta de inteligência. A resposta é que seu intelecto está sendo refinado, mas a sua alma está sendo negligenciada. Essa tensão entre matéria e espírito, entre intelecto e caráter, não é nova. Os sábios já conheciam isso. O Taná, ele nos dá o diagnóstico preciso e atemporal. Em Mishlei, capítulo 1, no versículo 2, ele diz: Ladat Hormah o Mussá, para conhecer a sabedoria e o Mussá. Para entendermos a magnitude disso, precisamos olhar para a anatomia destas palavras. Hormah, sabedoria, vem de uma raiz que implica a capacidade de apreender a essência de algo. Um insight, o flash da inteligência pura. Mas o Mussá é um mundo à parte. O Shoresh, a raiz da palavra Mussá, é composto pelas letras Yod, Samer e Resh. Se você ouvir essa tríade, você verá que ela não é apenas uma palavra, é um projeto arquitetônico para a alma. O Yod, a menor das letras, representa o ponto do início, a semente da intenção que deve guiar a nossa conduta. O Samer é o círculo que cerca, que protege, que estabelece os limites necessários para que a vida não se disperse. E o Resh, que representa a cabeça, o intelecto, o movimento de liderança. Juntas, essas três letras compõem a ideia de uma estrutura que, para funcionar, precisa de um limite. O Mussá é o torno do artesão. Você não apenas joga barro sobre a mesa, você precisa de pressão. Você precisa de um ajuste constante, um Mussá, para que o vaso tome forma. Seu Yod Sameresh, esse ajuste constante que cerca e dirige o intelecto, a Hormah que você aprendeu, é como uma energia elétrica bruta, sem um condutor ou uma lâmpada. Ela queima tudo ao redor, mas não ilumina o ambiente. Se o seu caráter é instável, se a sua vaidade é maior que o seu desejo de servir, se a sua impaciência domina as suas decisões antes mesmo de você raciocinar, toda a sabedoria que você acumulou simplesmente vaza. Ela não te transforma, ela não te sustenta, ela se perde nas rachaduras do ego. Aqui entra a tensão clássica da filosofia judaica. O livre-arbítrio versus as inclinações naturais. O Talmud, em Berahot 33b,
nos lembra que tudo está nas mãos dos céus, exceto o Irat Shammai, baseado em Devarim 10:12. A reverência, o caráter e a disciplina interior, isso depende de nós. E é exatamente por isso que o Mussar se torna obrigatório. O Ramchal, em sua obra monumental, o Mesilat Yesharim, é devastador ao afirmar que ninguém, absolutamente ninguém, volta o seu coração para uma contabilidade da alma por iniciativa própria. É da nossa natureza fugir. É da nossa natureza buscar o alívio imediato no fluxo constante de distrações. O dilúvio de tolices que preenche a nossa mente moderna não é um acidente. É um mecanismo de defesa construído pela nossa psique. A nossa sociedade moderna construiu a maior tecnologia de desvio de atenção da história, justamente para que não tenhamos que praticar o Heshbon HaNefesh, a prestação de contas da alma. Você já se perguntou por que você sente essa necessidade compulsiva de verificar o seu dispositivo a cada 5 minutos? Talvez no fundo você tenha medo do que encontrará quando parar de consumir conteúdo e começar a analisar a sua própria estrutura. Talvez você tenha medo do silêncio, porque no silêncio a única voz que resta é a da sua consciência. O Mussar não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. E o Ramchal nos avisa, a única leitura não basta. Não basta somente ler o Mussar. A transformação exige repetição. A alma, como um músculo, precisa ser exercitada diariamente. O Rabino Luzzatto prescreve uma hora diária de isolamento mental. Desligue as telas, questione quem eu sou quando ninguém está olhando. Por que eu estou aqui, nesse momento específico da história? Eu poderia ter nascido em qualquer época, porque Deus me colocou aqui. O que é que o rei deseja de mim? O seu intelecto te dirá o que é logicamente bom. Mas apenas o Mussar te dará a força de vontade, a disciplina para agir conforme o que você sabe. É aqui que o conhecimento vira sabedoria. É aqui que finalmente a teoria vai virar vida. Nossos mestres nem discutiam a sua obrigatoriedade. Eles não precisaram codificar o Mussar como uma lei rígida no Talmud, porque eles entendiam que uma alma que deseja de fato servir ao Criador entenderia a necessidade de se preservar. Mas nós perdemos essa intuição. Nós achamos que podemos servir a Deus, ao mundo, ao ego e ao sagrado com a mesma facilidade com que nós alternamos as abas do nosso navegador. E é nesse equívoco que a alma racha. O Mussar é, portanto, a tecnologia que nos foi dada para reconstruir esse recipiente. Se você sente que a sabedoria que busca não está te tornando alguém mais sereno, mais íntegro, mais temente a Deus, talvez seja porque você focou demais no conteúdo e esqueceu a manutenção do recipiente. É hora de parar. Olhe para a rachadura. Entenda que sem essa disciplina você é como um carro veloz na estrada da vida, uma estrada sinuosa em que tem neblina e você está dirigindo de olhos fechados. É aqui que a nossa jornada realmente começa. Quando nós temos esse entendimento de quem somos e como estamos. O exemplo dos gigantes e a defesa contra o ego. Se ainda questionamos a necessidade de uma prática diária de Mussar, basta olharmos para aqueles que estabeleceram a própria estrutura da nossa vida religiosa.
Considere o caso do Rabino Yosef Karo, o Beit Yosef. Ele não foi apenas um sábio, ele foi o homem que codificou a lei judaica para todas as gerações, através do Shulchan Aruch. A história conta em sua obra Magid Mesharim que ele mantinha uma conexão única com a fonte de instrução espiritual, o mensageiro espiritual celestial que guiava os seus passos. E qual foi a instrução central que esse mensageiro divino lhe deu? Não foram revelações de segredos messiânicos proibidos, nem fórmulas mágicas para sucesso. A ordem foi clara: leia o Marganita de Beirav e estude trechos do Hovot Halevavot diariamente. O emissário lhe disse que esses textos eram a ferramenta definitiva para subjugar a força da má inclinação e drenar o seu poder de ataque. Pense nisso. Se o homem que nos deu o código de leis que rege a vida de milhões de pessoas precisava de uma admoestação diária para se manter íntegro, que tipo de arrogância nos faz acreditar que podemos viver sem isso? Nós, que vivemos distraídos, que cedemos ao menor impulso, que nos deixamos levar pelas ondas da opinião de uma sociedade de moral líquida. Nós achamos que a nossa própria boa vontade é o suficiente. Mas o Beit Yosef nos ensina algo muito profundo. A santidade não é algo que você alcança uma vez e mantém. A santidade é algo que mantém através da vigilância diária. E aqui vemos o peso metafísico dessa prática. Mesmo um gigante como o Rav Yosef Karo, cuja piedade era proverbial e que mal parava para respirar, além da Torá, ele recebia a ordem celestial de estudar Mussar todos os dias. Isso revela que a batalha contra o ego e o Yetzer Hara não termina no momento em que você aprende as coisas. A batalha contra o nosso mau impulso não termina com a erudição. Ela exige manutenção constante da alma. O Hatan Sofer, um pilar inabalável da nossa tradição, admitia algo ainda mais pessoal. Ele confessou que, se um único dia se parasse sem estudar um livro de Mussar, ele sentia um esfriamento imediato na sua reverência. Você consegue medir a temperatura da sua alma? O Hatan Sofer sentia o frio espiritual em 24 horas. Nós, na nossa dispersão moderna, passamos semanas, meses, anos no estado de dormência absoluta e nem sequer notamos. Estamos vivendo em uma era de gelo espiritual. O salmista, ele fala em diversos salmos que bem-aventurado é aquele que medita na Torá de dia e de noite. E como é que nós estamos meditando na Torá se vivemos em gelo espiritual? Mas muitas vezes passamos a nossa vida buscando validação social. O que é validação social? O desejo incessante de ser visto, de ser curtido, de ser aprovado por uma multidão anônima em uma tela. Mas isso muitas vezes substitui o temor aos céus. O Mussar é o único aquecedor capaz de reverter esse resfriamento. Como diz o Pirkei Avot 3:21. Se não há reverência, não há sabedoria. E o Talmud, em Berahot 33b, reforça: tudo está nas mãos dos céus, exceto o Irat Shammai. Isso baseando-se no texto de Devarim, capítulo 10, versículo 12. A reverência é a nossa responsabilidade. E sem ela, mesmo o maior conhecedor e mesmo o maior conhecimento se torna estéril em nossa vida. O seu estudo intelectual hoje, feito entre a checagem de e-mails, a notificação, a mensagem, a rolagem do feed, é, na verdade, um perigo.
Ele te torna capaz de argumentar, te dá vocabulário, te dá erudição, mas se essa erudição não estiver ancorada no termo que o Mussar cultiva, que é o Irat Shammai, se a gente não tiver erudição associado a Irat Shammai, nós perdemos a capacidade de ser pessoas justas. E a nossa Torá, ela define que o justo é o fundamento do mundo. Ou seja, se não há pessoas dispostas a abdicar para serem pessoas justas, o mundo fica sem fundamento. A verdadeira reverência, a Irat Shammai, não é um sentimento passageiro. É o que separa o erudito de um santo. O erudito do justo. E essa reverência só é implantada quando você lê, quando você revisa, quando você confronta o texto contra a sua vida, quando você correlaciona o texto com aquilo que você já leu antes. O Yod Samer Resh do Mussar não é apenas uma teoria, é a prática de se colocar diante do Eterno todos os dias, despido da sua própria importância. Quantas vezes ao longo da semana você parou para considerar que não é o centro do universo? O Mussar faz isso por você. Ele te lembra que, embora você tenha poder de acessar qualquer informação, você não tem o poder de controlar o que acontece no minuto seguinte. E, no entanto, vivemos como se fôssemos soberanos. Os sábios do Talmud entendiam isso profundamente. Em Sanhedrin 7b, Rav repetia versículos de Ivov para não se inflar com glória. E Marzutra citava Mishlei ao ser carregado nos ombros pelo povo. Eu pergunto a você, quando foi a última vez que você leu um texto que te fez se sentir pequeno? Qual foi a última vez que você leu um texto que fez você perceber que é somente um ser humano? Qual foi a última vez que um livro te disse algo que você não queria ouvir? Se tudo que você consome confirma o que você já pensa, se tudo que você estuda serve somente para alimentar a sua imagem de pessoa bem informada, então você não está crescendo, você está apenas se tornando mais sofisticado no seu próprio erro. O Mussar é a cura para a sofisticação vazia. É a cura para a erudição que não gera compaixão. Quando o Hatan Sofer iniciava suas aulas em Rovot HaLevavot, ele não estava dando a lição de moral. Ele estava garantindo que o recipiente de seus alunos estivesse limpo antes de receber o vinho da Torá. Ele estava garantindo que o coração estivesse macio o suficiente para ser moldado pela verdade. E nós? Nós temos muitas vezes o orgulho de ter lido muito, de ter visto muitos vídeos, ter participado de muitas palestras, mas muitas vezes o nosso coração está endurecido. É um coração de quem reflete pouco. Lê muito, vê muito, tem muitas informações, mas reflete muito pouco. A nossa prática religiosa muitas vezes torna-se mecânica, fria, finalmente vazia. É como um ritual que você cumpre porque é o que se espera de você, mas sem a centelha que o torna um serviço vivo. O Mussar é o chamado para sair da mecânica, é o chamado para o serviço consciente, é o chamado para reconhecer que a sua erudição, por maior que seja, é apenas um instrumento, e que um instrumento sem a mão que o afina produz apenas ruído. Você está disposto a ser afinado hoje? Você está disposto a permitir que o Senhor do Universo te use como instrumento que você diz que deseja ser? Você está disposto a assumir que talvez tudo que você aprendeu até aqui tenha somente sido prelúdio
de um verdadeiro estudo que começa dentro de você, essa é a defesa contra o ego. Não é um combate de quem vence uma vez. É uma guerra que você trava página por página, manhã após manhã. E a vitória não é a ausência do conflito. A vitória é a presença da reverência. Nosso vídeo já está longo. Nós vamos interromper esse vídeo por aqui e nós vamos continuar essa análise a partir do nosso próximo vídeo. Shalom.